Bem, outro ponto importante é o Tratado de Não Agressão Germânico-Soviético. O que é isso? É um acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética socialista era impensável, porque o totalitarismo, que era a forma como Hitler governava, era extremamente antissocialista. Inclusive, o Hitler defendia nos seus discursos que a Alemanha precisaria derrotar a União Soviética para que eles tivessem uma hegemonia, né, em toda a Europa. E aí, de repente, em 1939, poucos dias antes da Segunda Guerra começar, o Stalin, líder da União Soviética, e o Hitler assinam um tratado de não agressão. Falaria que essas duas nações não entrariam em guerra por 10 anos. Mesmo que uma guerra com a Inglaterra, com a França, chegasse a acontecer, a União Soviética não entraria. E ela não entrou até 1941. Por que ela entrou na guerra em 1941? Porque a própria Alemanha nazista rompeu com esse tratado por meio da Operação Barbarossa. O que significa isso? A Operação Barbarossa foi uma operação de invasão das tropas nazistas sobre o território da União Soviética. Por que o Hitler rompeu com esse tratado? Porque ele estava vencendo todas, porque ele achou que a vitória da Alemanha era eminente e que ele não precisava mais se preocupar com a União Soviética. E esse foi o grande erro dele. O Hitler resolveu que iria tomar os territórios da Ucrânia, na União Soviética. Esse território era um grande produtor de grãos, então ia abastecer as tropas nazistas. E também uma região do Cáucaso, que era uma região que extraía uma grande quantidade de petróleo. Então, eram duas coisas essenciais para a sobrevivência do exército nazista. E aí eles organizaram a Operação Barbarossa, os nazistas, e falaram o seguinte: tem que ser uma operação rápida, porque em setembro começa o inverno da União Soviética, que as nossas tropas não vão conseguir suportar. E aí eles entraram, tomaram algumas regiões, quase tomaram a capital da União Soviética, que era Moscou. Só que o que eles não contavam era que o Stalin utilizasse a técnica da terra arrasada. O que significa isso? O Stalin, de acordo com o avanço das tropas alemãs, lembrando que os alemães mandaram 3 milhões de soldados para a União Soviética. Eles mandaram esses soldados para a União Soviética, e aí o Stalin começou a ver mais ou menos a rota que eles utilizariam. E aí ele fez com que as cidades, vilas que estariam no caminho fossem arrasadas pelos próprios moradores. Então, os moradores eles iam embora, iam levar tudo o que podiam, e o que não dava para ser levado, eles iriam colocar fogo, eles iam destruir as suas próprias cidades. Por quê? Porque conforme as tropas alemãs fossem avançando, eles não encontrariam nenhum recurso para se abastecer. Então esse foi o primeiro problema. E o segundo problema foi o inverno russo, que naquele ano, 1941, chegou antes que o esperado. O inverno russo é tão rigoroso que chegou a congelar até o gatilho das metralhadoras. O combustível congelou e o exército alemão não possuía trajes térmicos para se proteger daquele inverno tão rigoroso. Então, as grandes derrotas do exército alemão aconteceram em duas cidades da União Soviética, que foi Kursk
e Stalingrado. Foi aí que o negócio começou a ficar ruim para o lado dos alemães. Por quê? Porque a partir desse momento a União Soviética entra na guerra ao lado dos aliados. Então agora França e Inglaterra não lutam mais sozinhas. Agora eles têm apoio de uma potência militar que é a União Soviética. E aí, depois do fracasso da Operação Barbarossa e da entrada da União Soviética na guerra, os alemães foram obrigados a dividir o seu exército em duas frentes. Uma frente na Europa Ocidental para poder combater principalmente os ingleses. A França já tinha sido neutralizada, inclusive boa parte da França, já como a capital, Paris, já estava sob domínio dos nazistas. Então a preocupação principal era com a Inglaterra. E do outro lado, na Europa Oriental, né, o leste europeu, uma segunda frente para combater a União Soviética. Essa fragmentação do exército nazista enfraqueceu ele e começou a proporcionar diversas vitórias dos aliados. Tá bom? Agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na guerra? Sim. Mas a guerra americana, ela ficou mais restrita ao Oceano Pacífico. Por quê? Os Estados Unidos entraram na guerra não para combater o Hitler. Eles entraram na guerra para combater o Japão. Porque os japoneses, eles... Sabe aquele ditado, cutucar onça com vara curta? Foi isso que o Japão fez com os Estados Unidos. O Japão era imperialista e eles queriam expandir o seu território, sobretudo na Manchúria, que era uma região da China. Os japoneses viviam em guerra contra os chineses, querendo dominar o território da China. Só que alguns territórios ali no Pacífico, que era de interesse dos japoneses, eram protetorados, eram regiões que estavam sob a proteção dos norte-americanos. E aí, os japoneses, ao invés de tentar dominar aquele território ou ficar quieto, não, eles simplesmente atacaram uma base aérea, uma base militar dos Estados Unidos no Havaí, a base de Pearl Harbor. Inclusive tem filme com esse mesmo nome, se vocês tiverem interesse. E aí eles atacaram a base de Pearl Harbor sem que os americanos estivessem esperando, e isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra para revidar esse ataque contra o Japão. Eles mandaram tropas para a Europa? Mandaram, mas principalmente já no final da guerra, no dia D, lá na Normandia, que num próximo vídeo eu explico para vocês. Mas o mais importante é que eles foram cruciais para a derrota do eixo, porque o Japão foi o último país do eixo a se render. Eles não se rendiam. Primeiro a Itália se rendeu, por fim a Alemanha, né, com o suicídio do Hitler, e o Japão continuava ali firme, tentando vencer a guerra contra os Estados Unidos. E aí o que os Estados Unidos fizeram? Em agosto de 1945, eles lançaram 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra em Nagasaki. Destruiu inúmeras vidas, milhões, né? Muitas delas inocentes, que não tinham nada a ver com a guerra, mas infelizmente essa tragédia acabou acontecendo. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que ajude vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar, que eu estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.